Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Shellen Galdino, aqui do Serviço Social para Concursos, e nesse vídeo eu selecionei algumas questões que foi do último concurso do Tribunal de Justiça, que foi agora esse domingo, no dia 15 de outubro de 2017. Selecionei algumas questões e comentei para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e bem como dar um joinha no vídeo se gostarem, tá certo? Muito obrigada e vamos agora ao vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô um pouco sumida aqui do canal, mas agora tô voltando, certo? Com esse vídeo comentando questões do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Espero que vocês gostem. Eu selecionei algumas questões, não vou comentar todas, porque teve muitas questões que foi sobre lei seca, como a gente chama, ou seja, pura legislação. Então é letra da lei, não há o que discutir, mas selecionei algumas que eu acho que de fato é interessante para a nossa discussão. Antes de mais nada, né, gente? Esse é o nosso site, o sspaраconcursos.com.br. Lá você encontra todos os nossos materiais para concursos, enfim, uma série de coisas bem legais, notícias, concursos com inscrições abertas. E tem também nossas redes sociais, o Facebook, que é o sspaраconcursos.com, o facebook.com/ss para concursos e também o nosso Instagram, que é o @ss para concursos. Bom, gente, não sei se vocês ficaram sabendo da novidade. Nós lançamos recentemente, eu junto com a Nádia Arruda, certo? Um curso online preparatório para concursos. Você estuda da sua casa, tem acesso a 11 aulas, são mais de 14 horas, gente, super direcionadas, certo? Para concurso público. O objetivo é um preparatório para concursos, então vocês podem dar uma olhadinha lá no nosso site que eu acabei de falar, que é o sspaраconcursos.com.br, lá na área de cursos, certo? E o curso tem as videoaulas mais o PDF e é acesso online. As aulas você não tem como fazer o download, é só via internet. Então, muita gente pediu e finalmente a gente conseguiu. Então, dá uma passada lá, certo? E ver um pouquinho sobre o nosso curso. Bem, gente, sobre as questões do Tribunal de Justiça, cuja banca foi o IBFC. Eu não achei uma prova difícil, certo? Para quem estudou, principalmente para quem estava com o nosso material do TJ de Pernambuco, deve ter tido bastante facilidade na prova. E selecionei algumas questões aqui para comentar com vocês hoje. Vamos lá, nossa primeira questão. Sampaio, entre outros autores, nos apresenta uma análise de uma intervenção desenvolvida em um programa de saúde voltada à mulher. Nesse estudo, a autora faz também uma conceituação da interdisciplinaridade, adotando com base as postulações de Sampaio, 2010, sobre a interdisciplinaridade, avalie os itens abaixo, atribuindo a eles os valores de verdadeiro ou falso. Gente, como vocês sabem, o IBFC gosta muito de trabalhar essa metodologia. E isso, a meu ver, tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos é que se você souber pelo menos 50%, você tem mais chance de acertar a questão. Ponto negativo é que isso deixa a prova mais cansativa, porque são mais frases para analisar e te toma mais tempo. Então, esse é o problema dessa metodologia de VOF, de assertivas, que o IBFC gosta muito, se você está estudando para uma banca do IBFC. Vamos lá. A interdisciplinaridade restringe-se à justa posição de conhecimentos? Bem, gente, claro que não, certo? Essa aqui é errada. E por quê? Justa posição é uma categoria da multidisciplinaridade. Justa posição é o mesmo que lado a lado,
certo? A interdisciplinaridade, ela vai lendo lado a lado da multi. Ela propõe um diálogo entre os conhecimentos, uma troca de saberes. Por isso que ela não restringe-se à justaposição. Justaposição igual multidisciplinaridade. Segunda assertiva, a interdisciplinaridade pressupõe a existência de uma coordenação ocupada pela disciplina mais importante na prática ou pesquisa desenvolvida. Claro que não também, muito fácil essa, né, gente? A interdisciplinaridade não tem hierarquia, não tem coordenação, estão ali todos em par de igualdade, debatendo, dialogando e trocando saberes. Portanto, falso. A interdisciplinaridade requer a substituição de uma concepção fragmentária em favor da unitária do ser humano. Se a interdisciplinaridade propõe troca, diálogo, troca de saberes, ela propõe conhecer o ser humano em sua totalidade, portanto, romper com fragmentos, com esse conhecimento que é, digamos assim, que parte o indivíduo em várias partinhas. Então, essa aqui é verdadeira. A interdisciplinaridade requer um regime de copropriedade. Claro, copropriedade no sentido do diálogo e de você se copropriar, né? De propriedade é algo muito privado e a copropriedade, digamos assim, é quando você se apropria dessa propriedade. Então, portanto, sim, correto também. O nível mais elevado da interdisciplinaridade é a transdisciplinaridade. Essa aqui também dada de graça para ninguém errar, né, gente? A gente tem a multi, que é a justa posição, é lado a lado, é os saberes e as profissões de um lado a lado. A gente tem a inter, que é a troca, o diálogo, o conhecimento, a integração. E nós temos, além da inter, a transdisciplinaridade, que é quando esses conhecimentos em diálogo geram uma nova ciência, um novo saber, um novo conhecimento. Transdisciplinar, portanto, verdadeiro. Então, nós temos FF, VVV. Então, nosso gabarito é letra C. Tranquilo, né, gente? Vamos à nossa próxima questão. Considere a frase abaixo. A, tracinho, do, tracinho, também reproduz de forma ampliada a duas lacunas no espaço mundial, não apenas nos países pobres que lideram o ranking mundial das desigualdades e disparidades econômicas, políticas, religiosas, étnico-raciais, de gênero, entre suas múltiplas dimensões. Yamamoto, pegaram uma citação de Yamamoto, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Vejam, a citação está falando de um fenômeno que vai ampliar um outro fenômeno em todo o planeta, certo? Esse aqui eu achei já uma questão que para quem de fato está se aventurando, não tem leitura, seria uma questão mais difícil. Essa questão foi retirada desse livro aqui, ó, Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, da Yamamoto. E essa questão está falando sobre um processo de aprofundamento, claro, da questão social, porque vejam, só resta para a gente na terceira lacuna, que são duas palavras, questão social. O que é que vai fazer reproduzir a questão social de forma ampla? Nós sabemos que a questão social, ela é contradição entre capital e trabalho, ela é rebeldia e conformismo e própria do processo de produção e reprodução social da ordem capitalista, mas só que ela nos últimos anos nós dizemos que há um agudizamento da questão social. E ela ocorre, gente, a partir do processo de mundialização do capital. Não sei se vocês conheciam esse conceito que a Yamamoto traz aqui. É um conceito do François Chesnais, é um francês, ele é da escola francesa, e ele vai fazer um debate contraposto à escola inglesa de globalização.
O termo globalização nós já conhecemos, só que na perspectiva crítica, nós compreendemos globalização enquanto mundialização do capital. A globalização ela está numa perspectiva de assim, de celebrar a globalização. Já quando a gente coloca a categoria mundialização, nós estamos fazendo uma crítica a esse processo, que ocorre de forma desigual e combinada. Então, a pobreza, que era geralmente, digamos assim, muito dos países subdesenvolvidos, quando o capital ele começa a ocupar todo o globo, né, a partir de um processo de mundialização no mundo todo, essa pobreza ela vai se agudizar, não nos países pobres, do ranking mundial de desigualdade, mas ela vai também adquirir outras perspectivas, ela vai se tornar um processo amplo, a partir de várias características, desemprego estrutural, que acho que é a principal hoje, quando a gente vive também um processo de crise do capitalismo. Então, o termo gente, mundialização do capital, questão social. Essa é uma discussão que a Yamamoto vai fazer. Então, essa mundialização do capital, ela está ligada ao processo de reestruturação produtiva do capital, ou seja, quando há a crise do estado de bem-estar social e se substitui pelo modelo toyotista de acumulação flexível. É uma discussão um pouco complexa, mas que é assim, se você se familiarizar, você vai ver que é basicamente tudo que a gente já discute, só que é um conceito, que é o conceito do François Chesnais, que é mundialização do capital. Aí entra neoliberalismo, pós-modernidade, reestruturação produtiva, acumulação flexível, que já é um conceito similar, mas que é do David Harvey. Vejam, achei essa questão muito interessante. Claro, não poderia ser precarização, não poderia ser ampliação, até por eliminação dava também para você fazer aqui, porque se a questão social está ligada ao capital, não poderia ser socialização, certo? Socialização do capital, teríamos um maior desenvolvimento social, mas nós temos mundialização do capital e não do trabalho. Mundialização do capital de forma mais desigual, aumentando as desigualdades sociais. Eu não sei se eu consegui ser clara nessa discussão, que é uma discussão mais densa, claro, estou tentando aqui resumir o máximo que eu posso. Até discutir isso na minha dissertação. Então, o gabarito é letra C. Gente, perdão, eu coloquei C aqui, mas é D, viu? Foi um erro aí do slide, perdão. Gabarito letra D, certo? Bom, gente, indo à questão 3, agora já uma questão sobre política social, que você gosta muito dessa temática de política. Achei essa questão bem interessante também. As políticas sociais constituem, em grande medida, o espaço em que o agente profissional, no caso assistente social, se movimenta, ou seja, é um espaço socioocupacional. Assim sendo, a massiva maioria dos profissionais assistentes sociais desenvolve sua prática profissional junto às políticas sociais. A origem das políticas sociais, entretanto, possui uma fundamentação diversa, dependendo dos autores que estudam esse fenômeno. Usando com base o pensamento de Graneman, analisa as afirmativas abaixo que apresenta a colocação da autora acerca desse processo. Bom, gente, o clássico no serviço social de discutir política social é José Paulo Neto, naquela obra Capitalismo, Monopolista e Serviço Social. E nós temos também Berg e Boschetti. São perspectivas que se complementam, mas assim elas divergem em algum ponto. Aqui a questão pediu a perspectiva de Sarah Graneman, que é uma autora da UFRJ, que vai um pouco na perspectiva do José Paulo Neto. Então, vejam, diferente um pouco de Bering. Isso é complicado porque há diversas teorias e nós temos que saber de todas. Assertiva 1. A consolidação e a expansão das novas formas e funções do Estado capitalista tiveram sua plena concretização com o início da Primeira Guerra Mundial.
Aqui tranquilo, fácil também, gente. Consenso na literatura, esse aqui é consenso, que a consolidação e expansão das novas formas do Estado se ampliam no pós-Segunda Guerra. Com o quê? Com o Plano Beveridge, com o Estado de Bem-Estar Social. Então, Primeira Guerra Mundial, não ainda, é um pouco depois, portanto, essa está errada. A existência das políticas sociais não é detectada nos modos de produção anteriores ao capitalismo. Tranquilo também, essa aqui é correta, porque vejam, gente, a política social ela é própria da sociedade capitalista. E mais, ela é própria da sociedade de capitalismo monopolista, que é a fase pós-capitalismo concorrencial. Então, antes o que a gente tinha nas sociedades pré-capitalistas eram protoformas das políticas sociais, era uma intervenção muito tímida. Inclusive, Berg e Boschetti vai falar que essa atuação, as primeiras formas, são nas legislações elisabetanas, lá em 1605, mais ou menos, salvo engano, que é a Lei dos Pobres. Já outros autores que vai dizer que foi com Otto von Bismarck, certo? Mas é próprio da sociedade capitalista. As bases iniciais das políticas sociais na América Latina foram erigidas no Chile, no século XX, no governo de Pinochet. Ela não vai situar, essa está errada, ela não vai situar na obra dela quando é na América Latina que vai se erigir. Porém, o que ocorre no Chile? O Chile, no governo ou na ditadura do Pinochet, vai ter o que? A adesão da ideologia neoliberal. Então, até nós temos, né, os três representantes do neoliberalismo, claro, clássico, Margaret Thatcher, depois o Ronald Reagan, e nós temos na América Latina o Pinochet. Então, não é que a política social surge no Chile, mas a forma neoliberal do Estado, sim, na América Latina, foi no Chile. As 4. As primeiras iniciativas consideradas as protoformas das políticas sociais remontam ao século XIX e foram de responsabilidade de um político alemão, o Otto von Bismarck. Aqui, para a Granemann, certo? A Berg e a Boschetti, de fato, vai até considerar um pouco isso também, só que ela vai colocar que, de fato, a primeira forma de intervenção do Estado, mesmo que de forma mínima, foram as leis elisabetanas. Então, quando chega no século XIX, com Otto von Bismarck na Alemanha, que é a lógica do seguro, lembrem, aí já é mais uma discussão da Granemann, embora a Berg coloca. Só que a Berg faz questão de fazer todo um histórico mais denso, porque ela é mais da escola francesa, certo? Então, essa aqui está correta. As primeiras iniciativas consideradas protoformas remontam, né, ao plano bismarckiano. 5. O governo da Margaret Thatcher, na Inglaterra, e do Ronald Reagan, nos Estados Unidos, são considerados marcos iniciais da política social universal. Errado, gente. Margaret Thatcher e Ronald Reagan são do neoliberalismo, bem como o Pinochet. Para falar de política social universal, nós falamos de quê? Do estado de bem-estar social, do welfare state, que é antes do neoliberalismo. Portanto, nós temos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acredito que é 4 verdadeiro e 2 verdadeiro, né? O nosso gabarito é letra C. O neoliberalismo constitui uma proposta de gestão, 4, né? De gestão estatal que tem sido referência para essa gestão. Recorrendo aos postulados de Yamamoto a respeito do neoliberalismo, analisa as afirmativas abaixo. Dê valores V, verdadeiro ou falso. Essa discussão também está em Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, embora esteja em outras obras da Yamamoto. Mas aqui você encontra, eu acho assim, a mais consolidada discussão que ela vai ter sobre neoliberalismo, que para ela, gente,
é um reflexo da mundialização do capital, que a gente viu lá na questão 2, certo? Então, vamos ver aqui o que seria para a autora, então, as características do neoliberalismo. O neoliberalismo surgiu nos anos 1940, sendo sua proposta formulada por Hayek em seu livro O Caminho da Servidão. Não sei se vocês sabiam, isso aqui é uma discussão, quem faz é o Perry Anderson, e sim, é correto. Sempre liguem neoliberalismo no seu surgimento a Hayek, viu, gente? Quando ele vai formular a proposta, embora ela só vai ser adotada lá em 1965, pós-estado de bem-estar social, mas ela é formulada por Hayek em 1940, portanto, correto. O neoliberalismo, no seu surgimento, foi uma reação contra a política keynesiana e contra a ampliação das funções reguladoras do Estado na vida social. Correto. A gente tem no pós-segunda guerra o que a gente chama de generalização das políticas sociais, com um pacto keynesiano-fordista, ou seja, de intervenção do Estado na economia, do pleno emprego, da produção em massa, do consumo em massa, dos altos salários. Então, esse programa, certo, vai entrar em crise no início da década de 70 e é aí que aquelas propostas de Hayek vão ser adotadas. Ou seja, foi uma reação contra a política keynesiana, ok? Contra a ampliação das funções reguladoras. Portanto, também correto. O neoliberalismo preconizava a desarticulação do poder dos sindicatos, como condição de possibilitar o rebaixamento salarial. O neoliberalismo, que aqui é representado principalmente por Margaret Thatcher, tem uma forte articulação contra os sindicatos, gente. Vocês podem até assistir um filme que é a biografia da Margaret Thatcher, que é a Dama de Ferro. Esse era o apelido que dava, não à toa, porque de fato ela reprimia muito as lutas sociais. Portanto, essa aqui também está correta. A doutrina neoliberal pressupunha tornar possível a ampliação da taxa natural de desemprego. Sim, porque a característica do estado de bem-estar social não é o pleno emprego? O neoliberalismo, ao criticar esse pleno emprego, aliado aos ideários capitalistas, vai dizer o quê? Que é natural o desemprego, faz parte do processo. Então, se naturaliza. Então, correto também. O neoliberalismo na América Latina surgiu no Chile e teve como resultado a ampliação dos postos de trabalho e a elevação dos gastos para a área social. Vejam, sim, é correto falar que o neoliberalismo na América Latina surgiu no Chile, mas a proposta não foi ampliar postos de trabalho e nem ampliar gastos sociais. Pelo contrário, naturalização do desemprego e diminuição dos gastos sociais, estado mínimo para o social e máximo para o capital. Porém, por isso mesmo, essa aqui está errada. Então, nós temos VVVVF. Essa achei muito fácil também, gente. Gabarito, letra C. Vamos agora à nossa quinta questão. É sabido que a fundação do serviço social como profissão dá-se pela instituição de um espaço socioocupacional legitimado pela ampliação das expressões da questão social, que torna-se evidente na sociedade capitalista na idade dos monopólios. Ancorado no pensamento do José Paulo Neto, analisa as afirmativas sobre questão social. A discussão assim sobre questão social, política social, capitalismo monopolista, nós encontramos num livro de nome anônimo, Capitalismo Monopolista e Serviço Social, que José Paulo Neto vai discutir a imersão da questão social na sociedade de capitalismo monopolista, que é a sociedade de capitalismo pós-capitalismo de livre concorrência. É uma discussão bastante densa esse livro, mas que é necessária. Ele vai dizer que o termo questão social, a questão, surgiu
na Inglaterra, visando assim designar o fenômeno do pauperismo. Sim, gente, isso é correto. Por quê? Embora questão social não é igual pobreza, mas questão social seria um conceito que vai designar o pauperismo, que aí já é um conceito do Marx. Porque Marx vai discutir lá no Capital, acredito que é o capítulo 23, salvo engano, sobre a Lei Geral de Acumulação Capitalista. A Lei Geral de Acumulação Capitalista diz o quê? Que, segundo Marx, que se acumula cada vez mais riqueza em detrimento, em prejuízo de uma maioria que está na pobreza, que está no pauperismo. Então, o pauperismo, que é essa pobreza própria do sistema capitalista, porque ela ocorre na mesma proporção da riqueza. Antes a pobreza, ela era localizada, mas ela era generalizada, perdão. Então não se tinha muita riqueza. Hoje nós temos muita riqueza e muita pobreza. É uma pobreza própria do processo de acumulação do capital. Então essa pobreza que é própria do processo de acumulação, nós falamos de pauperismo. E questão social é justamente isso. Questão social não é a desigualdade econômica e política entre capital e trabalho. Então, se há uma desigualdade econômica, é uma desigualdade no sentido de que os trabalhadores produzem a riqueza, mas não acessam essa riqueza porque ela fica apropriada na mão de uma minoria. Pauperismo, questão social. A questão social na ortodoxia marxista resulta da dificuldade do indivíduo em atender suas necessidades sociais. Dada também, gente, essa aqui obviamente só pode estar errada, porque eu acabei de falar que o processo de lei geral de acumulação capitalista para Marx e para toda a tradição marxista não é de responsabilidade do indivíduo, não é um problema pessoal, é algo que é do próprio sistema capitalista. Então, não é aqui uma dificuldade do indivíduo, mas algo que é próprio do sistema, próprio do processo de desenvolvimento, de produção e reprodução ampliada do capital. Vamos agora para a assertiva 3. Não existe nova questão social, mas temos a emergência de novas expressões da questão social, que é insuprimível sem a superação da ordem do capital. Essa aqui também está correta. Existe um debate que vai envolver escola francesa, certo? Com o Robert Castel, que vai dizer que há uma nova questão social, que com o processo de reestruturação produtiva do capital, o trabalho não é mais central, não vou aprofundar nisso. Mas a questão crítica, o pensamento crítico marxista vai dizer que não há uma nova questão social, que em essência ela é a mesma, ou seja, que aquela contradição capital-trabalho permanece, mas que há novas expressões da velha questão social. Enquanto houver sociedade capitalista, haverá questão social. Por isso aqui também tranquilo, o 3 está correto. O 4 vai falar o seguinte: o marxismo defende que a questão social é inerente a essa sociedade, podendo ser suprimida por meio de uma ação moralizadora. Vejam, se é próprio da sociedade, não é uma ação moral que vai fazer com que a questão social seja suprimida. Portanto, essa está errada. Para a perspectiva crítica marxista, a questão social ela é vencida quando se supera a ordem do capital, quando se socializa riqueza. Então, nós temos aí ainda mais uma, 5. Para o embate à eliminação da questão social, não é necessário tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. Para eliminar a questão social, gente, é necessário sim tocar nos fundamentos da sociedade burguesa, porque ela é própria dessa ordem. Então, se não se tocar nos fundamentos, que é a contradição capital-trabalho, que é a riqueza socialmente produzida sendo apropriada, não há como se eliminar a questão social. Então, essa aqui está errada, porque diz que não é necessário. Então, nosso gabarito é 1 e 3, letra A, 1 e 3 estão corretos. 6. Agora uma questão que eu achei bem interessante, gente, uma questão sobre mediação,
certo? E a mediação, que é uma categoria da razão dialética, que é discutida pelo Reinaldo Pontes, mas que a paternidade é do Hegel, e quem vai discutir no marxismo é o Lukács. Tem gente que fala Lukács, eu falo Lukács. Aí vai do aportuguesamento da palavra. Então, aqui achei bem interessante essa questão e vou trazer para vocês. Pontes nos indica que a mediação é uma categoria central na intervenção profissional dos assistentes sociais. Considerando as colocações do autor sobre a mediação e sobre a relação firmada entre mediação e serviço social, analise as afirmativas abaixo. 1. Os sistemas de mediação que articulam o ser da profissão na dinâmica social vão se estruturando histórica e processualmente. O que é isso? O que ele está querendo dizer? Que a mediação, ela está na história, que ela está em movimento, portanto, está na dinâmica. Então, é correto, ela se constrói e se reconstrói no processo histórico. Ela não é fixa, ela não é rígida, ela é dinâmica, ela está no movimento social das relações sociais. Portanto, sim, ela é um processo. Está correto. 2. Para uma real aproximação do conhecimento do objeto de intervenção da profissão, que é a questão social, necessário se faz empreender uma verdadeira caça às mediações que se articulam na intimidade do tecido socioinstitucional. Gente, o nosso objeto de intervenção é a questão social. Então, para empreender, eu sei que às vezes a palavra caça aqui pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Então, para compreender esse processo, que é sempre um processo aqui, ó, um real aproximado, nossa, minha coordenação péssima, ou seja, uma aproximação sucessiva do real, tem que se fazer as mediações. E as mediações, elas são no âmbito do processo reflexivo, do processo prático reflexivo. Então, você sempre faz as mediações na cabeça, gente, porque ela é uma perspectiva, ela tem uma perspectiva mais, obviamente, tem a mediação prática, mas ela é mais reflexiva, porque ela é mais do método de análise, na minha concepção. Então, você faz essas análises, e essas análises vão envolver o que? A tríade da mediação, que é singularidade, particularidade e universalidade. Enfim, não vou aprofundar, mas aqui é isso, certo? O 2 está correto. 3. Sem a apreensão dos sistemas de mediações, torna-se impossível uma melhor definição teórico-metodológica do fazer profissional. Claro, porque as mediações permitem você chegar à totalidade do objeto, chegar à sua essência, romper a aparência. Então, se você não consegue fazer essa apreensão a partir das mediações, é impossível uma melhor definição teórico-metodológica, porque você vai estar preso na aparência, no singular. Então, essa aqui também está correta. 4. Para delimitar o entendimento sobre o processo de reconstrução da demanda profissional através da categoria de mediação, é basal o rompimento do entendimento do trabalho sob o viés do método dialético. Essa aqui está errada. Por quê, gente? Para delimitar o entendimento sobre o processo de reconstrução da demanda da categoria, é basal o rompimento sob o viés do método dialético? Não, né, gente? A mediação, ela é própria da razão dialética. Ela é própria do método dialético. Então, mediação não tem que se romper com o método dialético, tem que se romper com a razão instrumental, mas tem que se manter nas bases da dialética. A mediação, ela é própria da dialética. Inclusive, mediação e dialética são duas categorias do Hegel. Tá? Então, por isso que é importante aí aprofundar as leituras, gente, porque isso cai sim em concurso, viu?
5. Na dimensão reflexiva, a categoria de mediação é construída pelos instrumentos técnicos operativos que garantem que o agente profissional participe de um processo interventivo. Gente, se aqui está falando do processo reflexivo, é claro que não é pelos instrumentos, mas sim pela própria reflexão. Então, aqui pela própria lógica, dava para você matar essa assertiva. Então, nosso gabarito é letra A, 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos agora à questão 7, certo? Uma questão sobre judicialização. Eu sabia que ia cair uma questão sobre isso. Os tribunais de justiça estão cobrando muito esse tema. Se foi cobrado no TJ São Paulo, foi cobrado agora no TJ de Pernambuco, e eu acho que é bastante interessante, sim, essa discussão. Gostei muito dessa questão e por isso deixo ela por último. Temos observado que cada vez mais a sociedade brasileira, sobretudo os segmentos empobrecidos, tem recorrido às instâncias jurídicas, visando a efetivação dos direitos sociais que são negados em instâncias públicas, vinculadas ao executivo. Esse fenômeno, que é descrito por Aguinsky e Alencastro, 2006, e denominado pelas autoras como judicialização, possui determinadas especificidades. Considerando o pensamento das autoras em pauta, julguem as assertivas abaixo. Gente, quero primeiro destacar que não é Aguinsky e Alencastro que vai, digamos assim, fundar esse conceito de judicialização. Esse é um conceito que extrapola ao próprio serviço social, já é muito antigo na saúde e muito utilizado no judiciário. Então, é um conceito que assim, a gente vem discutindo mais judicialização da questão social, já que esse é o nosso objeto de trabalho. Assertiva 1. A judicialização opera a transferência para o Poder Judiciário da responsabilidade de promover o enfrentamento da questão social. Correto. Nós temos um Estado neoliberal, que é um Estado mínimo para o social, um Estado que vai se retrair das suas responsabilidades. Nós sabemos que nós temos um Estado na seguinte perspectiva em 3 poderes. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E há uma certa independência e autonomia entre os poderes. O poder executivo é aquele que de fato vai enfrentar a questão social. O judiciário ele vai atuar quando o executivo tem uma falha. Então, quando o estado social ele não funciona, ele não cumpre suas funções, você vai o quê? Para uma outra esfera. Então, é assim, a judicialização é uma transferência de responsabilidade para o judiciário, que vai julgar aquele caso geralmente individual. Portanto, 1 está correto. Então, a judicialização só ocorre porque há uma desresponsabilização do Estado no enfrentamento da questão social. 2. Quando maciça, pode tornar-se ineficaz e injusta, pois privará do direito aqueles que não recorrem a esta esfera estatal. Esse é, digamos, um ponto negativo da judicialização, que é até que a perspectiva crítica discute mais. Porque qual o problema da judicialização? É que ela deveria ser exceção e não uma regra, mas na atualidade de Estado neoliberal, de desresponsabilização do Estado, ela é uma regra e não uma exceção. Então, essa judicialização, ela acaba se tornando injusta. Por quê? Porque é um acesso individual do direito. Há uma quebra do direito na perspectiva do Estado moderno. Não vou aprofundar essa discussão, mas há uma negação da própria modernidade do Estado. Então, há geralmente uma fila, né? O Estado vai ter lá a equidade, a universalidade, mas você vai acessar a justiça e vai acabar se privilegiando, enquanto outras pessoas não, que não recorrem. Que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à informação, nem todo mundo tem paciência e tempo para judicializar. Portanto, por isso que é algo seletivo, é algo individual, por isso que é injusto. Então, 2 está correto também. 3. A judicialização não guarda relação com a delimitação de direitos sociais positivados na Constituição Federal de 1988.
Veja, gente, achei bem confusa isso aqui, ela está errada. Só desse não guarda relação, você já poderia estranhar. Veja, a judicialização, de fato, ela ocorre pós-Constituição, mas porque é na Constituição Federal de 1988 que os direitos sociais são positivados. E a judicialização, ela vai ocorrer entrelaçada a esses direitos que são negados. Por isso que ela guarda relação com a delimitação de direitos, porque ela ocorre quando esses direitos são negados. Por isso que essa aqui está errada. Não sei se eu consegui ser clara aqui. 4. As formas de reivindicação social, através do diálogo parlamentar, viabilizadas pela cidadania política, são fortalecidas pelo processo de judicialização. Veja, as formas de reivindicação social através do diálogo parlamentar, viabilizadas pela cidadania, são fortalecidas. Se a gente está discutindo aqui numa perspectiva crítica, a judicialização ela não fortalece a cidadania política. Ela vai o quê? Judicializar a questão social, vai sempre levar para a justiça algo que deveria ser resolvido no Estado, no Poder Executivo. Então, ela não vai ampliar a cidadania, viabilizar a cidadania. Ela ocorre por uma violação de direitos. Só que esse acesso ainda é individual. Esse é o problema da judicialização. Você vai, por exemplo, judicializar um BPC, tá, tem você e mais 2.000. Aí você vai entrar na frente desses 2.000 porque você foi lá e judicializou. Como que isso pode fortalecer a cidadania? Essa é uma discussão até que o pessoal do direito transformou isso até num mercado, gente. Hoje isso é um mercado. Eu conheço advogados, até uma aluna minha falou muito bem, antes eles eram porta de cadeia, hoje são porta dos CRAS, dos CREAS, dos direitos, dos hospitais. Eles ganham dinheiro com isso, judicializam o Estado, que vai pagar geralmente um dano moral, e vão ali na porcentagem. Tem até um termo que eu vi que eu fiquei chocada, que se chama militância jurídica. Vejam, isso não fortalece em nenhum momento a cidadania, certo? 5. A adoção de medidas preventivas para acesso aos direitos não interfere na judicialização das questões sociais? Claro que interfere, gente, porque se há medidas preventivas para o direito, não há necessidade de se judicializar. Então, se houver ação preventiva, não havia necessidade de judicializar, mas como não há, se judicializa. Portanto, aqui o gabarito, letra C. Ainda temos mais uma questão. Aí uma questão que eu trouxe também que eu achei bem interessante, que é uma discussão do Vicente de Paula Faleiros, que eu não sei, assim, é um livro já mais, assim, pouco acessível, mas que é uma discussão bastante simples e que, pela lógica, dava para você também responder tranquilamente. Vamos aí à questão. Faleiros apresenta-nos em sua obra Saber Profissional e Poder Institucional uma sólida discussão a respeito de questões que estão presentes na prática do assistente social. As considerações desse autor, válidas ainda atualmente, nos auxiliam no entendimento do conceito de instituição. Recorrendo ao pensamento de Faleiros, julgue as afirmativas abaixo. Essa obra, assim, ela não é muito popular. A Yamamoto, nesse livro, até vai fazer um comentário um pouco sobre uma tese do Faleiro, mas fazendo uma crítica, que ele vai ter a tese do intelectual orgânico, da correlação de forças, porque de fato ele discute poder, instituição, que é uma discussão mais do Althusser, do Gramsci também, só que ele vai para uma perspectiva que ele também vai pegar Foucault e outros autores, assim que nós não estamos muito familiarizados. Então vamos lá ver qual a perspectiva de instituição para o Faleiros. Primeira, as instituições não são um simples fenômeno superestrutural, e sim organizações transversais de toda a sociedade. Correto, né, gente? Aqui também tranquilo,
As instituições, obviamente, não é só superestrutura, ela é muito mais complexa que isso, ela é muito mais dinâmica, você inclusive não tem nem como saber, de certo modo, onde começa o Estado, onde começa a sociedade, há uma linha aí muito tênue. Então, são sim organizações transversais a toda a sociedade. Toda a sociedade, instituição não é só aquilo que é institucionalizado, certo? Vai muito, a família pode ser considerada, por exemplo, uma instituição. 2. As instituições não são veículos da mercantilização de bens e serviços, uma vez que são equipamentos com clara preocupação com o bem-estar da população. Eita, acabou que eu pulei aí. Aí essa 2 está errada. As instituições são, sim, gente, também veículos de mercantilização, porque elas não estão numa sociedade capitalista, elas não têm como fugir dessa situação, não é algo que você escolhe, não é uma opção. Portanto, sim, não são, e pelo contrário, né, no Estado capitalista neoliberal, não tem preocupação com o estado de bem-estar social, não são relações de poder, relações de imposição, portanto, sim, veículos de mercantilização. 3. As instituições aparecem como mecanismos reguladores das crises do desenvolvimento capitalista em todos os níveis. Tranquilo também, as instituições são reguladoras sociais e elas servem, né, para atuar em conflitos. Por isso que há aí um papel, um poder das instituições. 4. A instituição efetiva direitos e não realiza o controle da vida pessoal e social do usuário, já que isso despossui indivíduos e grupos de si mesmo. Gente, claro que essa está errada. A instituição ela pode sim efetivar direitos, mas ela também realiza o controle da vida social, da vida pessoal. É até a discussão do Foucault, daquela discussão do biopoder, do controle sobre o corpo, das vestimentas, dos comportamentos, de ajustamento do indivíduo. Essa é uma lógica do Estado, certo? Uma lógica autoritária, de hierarquia, uma relação de poder. Então, sim, há um controle da vida, por isso essa está errada. 5. As instituições como instrumentos de políticas sociais estruturam-se em função da universalização do acesso a direito. Veja, gente, a instituição, ela pode ser um instrumento da política social, mas ela vai muito além da política social. A gente não viu até na assertiva primeira que a instituição, ela é transversal a toda a sociedade, então ela não é só um instrumento da política social, ela vai muito mais além disso. E a sua função não é só universalizar serviços e direitos, é também comportamentos, regulações de poder, de normatização, de ajustamento. Então, nosso gabarito letra B, 1 e 3 estão corretas. Eu achei tranquila essa questão sobre a instituição, certo? Uma perspectiva do Faleiros bastante interessante. Recomendo vocês lerem. É pouco cobrado em concurso, não vou mentir. Mas olha aí, uma questão, gente, faz toda a diferença, certo? E se você fosse uma pessoa que ao fazer essa prova não tivesse leitura de Faleiros? Vocês sabem, né, que uma questão pode tirar a sua colocação assim, sem, infelizmente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, dê um joinha aí, tá? Deixem aí nos comentários. Fico muito grata sempre pelos comentários que leio. Fico muito feliz de vocês gostarem. Espero ter sido clara. Qualquer dúvida, qualquer comentário a mais que vocês queiram, deixem aí. E sigam lá nas nossas redes sociais, certo? Um beijo e até a próxima!